Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos dando início neste culto vespertino hoje, no dia 3 de maio. Vamos, com toda a reverência, conquanto estejamos no conforto do nosso lar, prestarmos o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graças, Senhor Deus, pela bênção de estarmos juntos, mais uma vez, para prestar-lhe culto. Pedimos, ó Deus, o perdão para os nossos pecados, que a tua misericórdia esteja sobre nós, e que o Senhor aceite o nosso culto, a fim de que cada ato deste seja unicamente para o louvor da tua glória. Portanto, Senhor, rogamos-te, ajuda-nos a estarmos inteiros e completos, ó Pai amado, a fim de que possamos entender a razão pela qual o Senhor nos junta tantos lugares diferentes para estarmos diante de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus porque Ele é digno. Boa noite, irmãos. Jesus, toda a glória somente a Ti. Vamos adorá-lo nesse instante. Rei da glória. Se fez desprezível.
passamos à leitura do Salmo 134. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Oremos. Pai bendito, engrandecido, louvado e exaltado seja o teu nome santo. Obrigado pela tua palavra que nos conclama, Deus, a bendizer o teu nome, a te adorar, ó Deus, a erguer as nossas mãos ao Senhor, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos reúne como povo do Senhor, como tua igreja, Deus, para exaltar e bendizer a ti, ó Deus. Obrigada pelos louvores que entoamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor aceite, Deus, a nossa adoração e as nossas vidas no teu altar. Venha, Senhor Deus, nos encher de ti, de alegria, de paz, de júbilo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigada, Deus, pela tua intervenção sobrenatural em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos abençoando conforme diz a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com um cântico, Caminho no Deserto. Cantemos. Estás aqui, movendo
continuar adorando, lugar secreto. Estou aqui, Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, confio em ti. Confio em
continuidade agora nessa que chamamos dobradinha, né? Que nós começamos com 1 Timóteo, 2 Timóteo e hoje em Tito. Então, no culto matutino, nós falamos no capítulo 2 sobre instruções e nós falamos sobre igreja saudável, instruções para vários grupos. E agora, nesse culto vespertino, nós vamos para o capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 11. E a NVI traz o título de orientação como a conduta cristã. Então vamos ler o texto, meus queridos irmãos, com toda a reverência. Acompanhe a leitura de Tito, capítulo 3, versículos de 1 ao 11. A versão diz assim: lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Querido Pai, glorioso Deus, nós te damos graças pela bênção de termos uma porção da tua palavra, das Escrituras Sagradas, e poder lê-la publicamente. Nós te louvamos pelo culto, pela forma com que o Senhor tem nos conduzido, e agora nós suplicamos-te, ó Deus, que o teu Espírito ilumine o nosso coração, as nossas mentes, para que nós possamos entender esta mensagem, aplicá-la à nossa vida e sermos assim melhores cristãos. Que a nossa mente esteja totalmente cativa aqui à tua palavra. Portanto, nos colocamos em tuas mãos, agradecidos, oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. O título da mensagem é: para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. E o subtítulo: aprendendo a viver uma vida santa e produtiva para a glória de Deus. Nós estamos diante desse texto que trata de conduta cristã, mas o título, que é a recomendação para os que creem, mais uma vez enfatiza a questão da prática das boas obras. E agora nós temos um verbo que é se empenhar. Então, a partir desse momento,
nós então vamos aprender a viver uma vida santa e frutífera. E o tema aqui é conduta cristã, e Tito continua sendo encorajado pelo apóstolo Paulo a como organizar, equipar a igreja de forma adequada, pregando e vivendo a verdade e tendo como exemplo as boas obras. A doutrina do Novo Testamento, ela não se limita apenas à questão da salvação, ela tem muitas nuances, muitos ensinos, e tem muitas responsabilidades, como já temos falado. Há mandamentos também no Novo Testamento, sobretudo o amor recíproco, mas nós temos responsabilidades também para com a nossa sociedade, para com a nossa comunidade, e isso inclui o governo terreno. E Paulo preocupa-se com o papel do cristão com relação ao governo terreno. Então, o propósito do texto, o propósito desta mensagem, isto é mostrar aqui alguns princípios sobre os quais podemos viver uma vida santa e produtiva para a glória de Deus. Como mencionamos pela manhã, voltamos a mencionar a carta, essa carta pastoral, ela tem 3 capítulos e 2 divisões principais. E as 2 divisões proclame a sã doutrina e depois pratique a sã doutrina. Com relação a esta perícope que lemos, aqui nós temos a questão das responsabilidades para com os membros da igreja, que é a responsabilidade dos fiéis membros da igreja, que é relacionamento com todos os homens e lembrar-se de praticar as boas obras, como disse na introdução, empenhar-se na prática das boas obras. E a mensagem é que, à luz da graça de Deus e da segunda volta de Jesus, a mensagem principal é que todos os crentes devem dizer não à impiedade e às paixões humanas. Essa é uma questão delicada, porque a bem da verdade é que dentro de nós há uma guerra espiritual. Paulo vai dizer isso em suas cartas, que o nosso espírito, ele nos inclina para fazer as coisas de Deus, né? As coisas espirituais. O espírito, aliás, nos inclina a fazer as coisas que glorificam a Deus, mas a nossa carne inclina a fazer o pecado. Então há uma guerra, e essa guerra precisa ser resolvida. Quanto mais alimentamos o nosso espírito, mais alimentamos nossa alma com o Evangelho, com a palavra de Deus, mais vigor nós teremos. Agora, quando atendemos mais os apetites da carne e nos fragilizamos espiritualmente, então a carne obtém a vitória e acabamos por perder muitas batalhas na nossa vida espiritual. Então nós precisamos resolver essa guerra interna, dizendo não às paixões, dizendo não ao pecado, à impiedade. E essa resolução, ela é importante que façamos, e Deus vai honrá-la. Deus vai nos honrar nesta decisão. Vamos, antes de tudo mais, vamos considerar aqui um comentário em linha do texto, de algumas frases. Ele inicia esse texto dizendo: sujeite-se aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então, estar sujeitos, essa palavrinha que ele usa aqui, ela tem um significado de autossubmissão, ou seja, nós temos que nos sujeitarmos não como uma obrigação, mas nós temos que estar à disposição e à vontade, livremente, de submeter as autoridades. E esta ação não é uma ação passiva, mas é uma ação voluntária aos governantes e às autoridades. E essa questão é uma questão delicada. Dentro desse contexto, nós temos um governo monárquico, onde há uma imposição do rei, e mesmo com aquela imposição onde não havia absolutamente
nenhuma democracia, isto é, governo pelo povo, mesmo assim eles deveriam se submeter aos governantes. Quando nós aplicamos isso à nossa realidade, nós aprendemos nessa transposição que, tendo um governo, mesmo no nosso estilo de governo, república, presidencialismo, democracia, nós cristãos devemos ser submissos às autoridades. E isso pode parecer difícil para nós, quando percebemos alguns desmandos, algumas questões erradas no nosso governo. Então, a ideia para o cristão é que o cristão deve se sujeitar às leis, sujeitar aos governos, e Paulo ele vai alistar isso com maior detalhe no capítulo 7 de Romanos, dizendo sobre essas autoridades. Todas elas, meus queridos, são autoridades estabelecidas por Deus. Então, Deus, ele não só permite, mas ele estabelece as autoridades, seja para bênção ou para juízo. Deus estabelece as autoridades. Nenhuma autoridade é estabelecida se não for por Deus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia continua dizendo que quem resiste às autoridades resiste ao Deus que ela estabeleceu. Então, quem resiste às autoridades traz condenação sobre si próprio. Então, as autoridades, elas são para reprimir o mal, mas nós percebemos algumas incoerências, mas a Bíblia diz que essas autoridades faz parte da graça comum, são ministros de Deus para o bem-estar da sociedade, são ministros de Deus para punir o que pratica o mal, e o crente deve estar sujeito às autoridades, não só pelo temor às autoridades, mas pela consciência e temor a Deus. Eu sei que isso não é fácil, e nós não queremos defender nenhum governo. Nosso comprometimento é com Deus. Aliás, permita-me uma pequena digressão nessa fala com relação à nossa posição política. Nós vivemos uma instabilidade política expressiva, e instabilidade também na questão econômica, na questão da saúde, enfim, nós vivemos uma instabilidade. Mas para o crente é sabido que todos os problemas que nós vivemos é a falta de Deus. Todos os problemas são oriundos da crise maior, que é a crise espiritual. Então, eu entendo que, como cristão, e ainda mais como ministro de Deus, eu represento o Senhor, eu sou embaixador do Senhor. Então, a minha opinião é que o envolvimento demasiado com política faz com que eu perca o foco. Então, isso pode me causar angústia, causa embaraço. Então, pelo princípio de liberdade de consciência que nós temos dentro dos muros batistas, os irmãos têm a liberdade para ter a sua posição política. Mas nós que estamos juntos em igreja, em corpo, nós temos que falar o que nos une, não o que nos separa. E, portanto, nós devemos estar juntos para glorificar a Deus. Algumas notícias eu recebo, eu tenho consciência, mas se eu ficar voltado para acompanhar ipsis literis a nossa política, eu perco completamente o meu foco. Isso me causa angústia. Então, e eu recomendo isso não só aos pastores, meus colegas, como tenho feito alguns telefonemas, mas a todos os crentes. Perda de tempo. Seja você de esquerda, de direita, de centro, se você vai se envolver com política, isso vai causar-lhe embaraço. Se envolva com as coisas do Senhor, embora sigamos as orientações, sejamos submissos aos governantes e às suas leis como crentes, como servos de Deus que somos. Retomando aqui, a fala do apóstolo Paulo a Tito é: não caluniem ninguém, sejam pacíficos. Ele vai dizer: mostre sempre verdadeira mansidão, que é esse termo, prautese é um termo que fala, que se usa para um animal forte que é domesticado. Então essa mansidão
não é simplesmente você apresentar um sentimento de fraqueza, de covardia, mas mansidão é você manter a força sobre controle. Isso é mansidão. É essa postura que nós devemos ter com as pessoas, além de não caluniar, não falarmos mal de ninguém. Ele acaba agora elencando alguns fatores do pretérito. Ele vai dizer: houve tempo que nós éramos, e ele elenca: insensatos, desobedientes, vivemos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivemos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Então esse tempo é um tempo de insensatez. A palavrinha que se usa aqui é arnoia. Nós temos aí essa gíria, né? Os noias, que são pessoas drogadas, pessoas que vivem na rua. E essa palavra noia, de anoia, significa insensato, desobediente. Mas essa fala prepara o apóstolo Paulo para falar aqui sobre a transformação que Deus operou em nós. Ele segue: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, ele vai dizer, não por causa dos nossos atos de justiça, então aí, mais devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Então nós éramos insensatos, mas veja que nós fomos alcançados pela sua graça, não pelos nossos esforços humanos, não pelos nossos méritos, mas nós somos alcançados pelos propósitos de Deus. Não que ele pudesse ver em nós algo que lhe causasse admiração, mas devido à sua misericórdia. E essa palavrinha misericórdia, sua etimologia é miséria cardia, miséria do coração. Ele não viu absolutamente nada em nós que pudesse causar alguma admiração para nos escolher, mas misericórdia. Então ele nos salvou. E aqui vai dizer então que ele derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Ele nos renovou e nos transformou. Então ele derramou sobre nós o seu Espírito, e hoje nós somos herdeiros, temos a esperança da vida eterna e somos justificados, isto é, declarados justos, não pela ação de Deus, não pela ação do homem, mas pela ação de Deus, pela sua graça em Cristo. Então nós somos declarados justos, isentos de culpa e aceitáveis a Ele. Ele enfatiza fiel esta palavra, e aí nós chegamos no texto que fizemos dele o título desta mensagem: para os que creem, se empenhem na prática de boas obras. Isto é, se você crê em Deus, se você confia em Deus, se você tem algum vínculo com Deus, se está debaixo do senhorio de Deus, então mostra essa evidência. Como? Através das boas obras, como nós já falamos no culto matutino. E dessa forma ele vai dizer: são excelentes e úteis aos homens. Vamos viver de forma excelente, forma útil, e que é o objetivo desta mensagem. Há uma recomendação final, que é evitar as controvérsias. Nós vimos isso em 1 Timóteo e 2 Timóteo, e agora vimos isso em Tito, que é a preocupação do apóstolo Paulo aos obreiros, é que ensinassem a igreja a parar com conversinha fiada, conversinha mole, que não leva a lugar algum, genealogia, discussões, contendas, mesmo a respeito da palavra, da lei. Então evita. E a Bíblia vai dizer então que você deve fugir dessas pessoas. Advirta uma, duas vezes, depois foge dessas pessoas. Não vamos ser românticos, irmãos. Na igreja contemporânea e na maioria das igrejas locais, nós temos essa figurinha premiada de gente que quer discutir teologia, quer discutir calvinismo, arminianismo, escatologia, se é pós-milenismo, pré-milenismo, milenismo, amilenismo, sabe? Conversas sobre tantas coisas, que vai acontecer com o povo judeu, se não vai acontecer, e tantas, eles começam a discutir e acabam trazendo grande constrangimento,
trazendo divisão. Então, não há problema nenhum você expressar a sua posição, ainda mais quando assuntos são adiafóricos, isto é, não ameaçam o teor da salvação, mas foge de questões, foge de discussões, e essa é a orientação do pastor para com a sua igreja. Pois bem, chegamos então no momento da aplicação, chegamos no momento onde nós perceberemos aqui exatamente o que penso que Deus quer falar conosco nesta mensagem. Isso é, vemos aqui no texto alguns princípios que nos faz viver uma vida santa e produtiva para a glória de Deus. Uma vida santa e produtiva. Nós bem sabemos que ainda mais nesse tempo de quarentena, muitos estão trabalhando em home office, mas muitos são ansiosos, muitos estão vivendo uma vida improdutiva, quando você pode aproveitar esse tempo para crescer, para aprender. Então, meus irmãos, essa recomendação, que não está aqui fora, não está aqui no texto não, mas essa recomendação é que nós precisamos aprender a remir o tempo, nós precisamos ser produtivos, precisamos ser frutíferos. Agora, esse texto vai contemplar uma questão não só para essa quarentena, não só para esse momento de pandemia, mas o texto vai nos orientar como nós podemos ter uma vida que vale a pena viver, uma vida vivendo com excelência, uma vida frutífera. E isso pode não estar acontecendo na vida de muitas pessoas. Imagine alguém que usa o dia todo, né? Dorme, come, videogame antes, depois, vê filme. Não quero fazer nenhuma apologia ao lazer, ao videogame, aos filmes, nada disso. Mas nós, cristãos, podemos e precisamos fazer a diferença. Mas vamos ao texto. A proposta aqui é que tenhamos 5 lições a respeito de como vivemos uma vida santa e produtiva para a glória de Deus. Primeira lição, veja comigo aí na tela. Viveremos uma vida santa e frutífera quando nos sujeitarmos às autoridades, expressando mansidão diante de todos os homens. Então eu vou ler de novo. Viveremos uma vida santa e produtiva quando nos sujeitarmos às autoridades, expressando mansidão diante de todos os homens, independente de temperamento, de personalidade, do envolvimento emocional que você pode ter com o momento político que nós atravessamos. A orientação bíblica e da palavra de Deus é que você se sujeite às autoridades. Segundo, que você trate com mansidão as pessoas, mesmo que você esteja dentro da sua razão. Ele vai enfatizar e adjetivar, dizendo verdadeira mansidão para com todos os homens. Nós estávamos falando há pouco sobre guerra espiritual, e às vezes o problema que nós carregamos conosco é a questão do temperamento. Temperamento às vezes genioso, impetuoso, difícil de dominar. Mas vejam que esta orientação faz parte das características do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Significa que não é uma opção você ser manso, mas é um dever você agir com mansidão. E se você não está agindo assim, você precisa tratar isso seriamente com Deus. Nós precisamos ser mansos, não só em nossas ações, mas também em nossas reações. Segunda lição: viveremos uma vida santa e frutífera quando nos conscientizarmos que fomos alcançados pela graça de Deus. Quando ele fala do tempo passado e dos deméritos, da maldade que vivíamos, escravizado pelas paixões e prazeres, a leitura que eu faço é que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e se não fosse a graça de Deus em nos alcançar, o que seríamos de nós? Porque o morto, ele não fala, ele não enxerga, ele não ouve, enfim, ele não tem os seus sentidos vitais,
ele não age, ele não reage. Se nós não fomos então despertados pelo Espírito de Deus, por que então fomos? Por nós mesmos. Por isso nós aprendemos aqui que a graça de Deus nos alcançou, e nós temos que nos conscientizar de que, com humildade, reconhecermos que nós não escolheríamos a Deus, que nós não escolhemos Deus, não teríamos como fazê-lo. Então, a graça nos alcança, e ninguém deve se ufanar porque é cristão, porque tem dons espirituais, ninguém deve se ufanar porque é ministro ou porque é líder. Nós devemos permanecer pianinho, humildezinhos, reconhecidos que a graça nos alcançou. Quando nós vivemos sobre essa expectativa, sobre essa orientação, aí sim viveremos uma vida santa e frutífera. A terceira lição: viveremos uma vida santa e frutífera quando reconhecemos que Deus nos transformou para o louvor da sua glória. O texto vai dizer que quando manifestou essa bondade, né, e amor, ele vai dizer, não por causa da nossa justiça praticada por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. E aí então ele vai dizer que derramou sobre nós generosamente do seu Espírito, lavou, nos regenerou, nos renovou pelo Espírito Santo de Deus, e Deus nos transformou para a sua glória. E nós aprendemos isso quando estudamos Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12. Deus criou para o louvor da sua glória. Quando nós não vivemos para o louvor da glória de Deus, a nossa vida é pífia, o nosso sentido é fútil, nós não temos sentido para viver. Mas quando vivemos para a sua glória, então sim, nós temos uma vida santa e frutífera. Algumas pessoas pensam que mudaram porque mandou bem. Algumas pessoas pensam que mudou o seu comportamento porque conseguiu atingir um alvo e, enfim, pelo seu esforço. Mas se engana. Nós não seguramos a onda. Nós não temos força contra o pecado. Não temos força contra a nossa natureza impetuosa, pecaminosa e decaída. Mas nós temos que reconhecer que Deus transformou a nossa vida. Por isso que eu digo que a salvação é progressiva. Deus salva e continua salvando. Deus libertou, continua libertando. Deus transformou e continua nos transformando, porque a obra de Deus em nós é inacabada. Ela vai triunfar na glorificação do crente, por enquanto seguimos na reta da santificação. Então, vamos reconhecer isso, que é Deus que nos muda. E dessa mesma forma, um desdobramento dessa leitura é: se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, entregue-se a Deus. Entregue essa dificuldade a Deus. Senhor, não tenho forças, não consigo vencer essa dificuldade da minha vida, esse hábito, esse mau hábito, esse pecado, essa transgressão, mas eu confio no Senhor. E Ele então vai transformar a sua vida. Você precisa se entregar e entregar as suas questões ao nosso Deus. A quarta lição: viveremos uma vida santa e frutífera quando, motivados pela esperança da vida eterna, nos empenharmos na prática das boas obras. Aqui a vida santa e frutífera está baseada na motivação da esperança que nós temos. Como temos falado nessas mensagens diárias, curtas, é a esperança que é a nossa energia. Sem esperança ninguém vive, ninguém sonha, ninguém faz, ninguém tem sentido a sua vida. Mas, motivados por essa esperança, nós nos empenhamos na prática das boas obras. Empenhar-se na prática das boas obras não é fazer boas obras quando você tem a oportunidade, mas é se empenhar, é perceber aonde você pode ajudar, em que você pode ajudar, aonde você pode fazer a diferença. Então este é o empenho da prática das boas obras. Lembrando, queridos irmãos, há pessoas de todo credo que nos ouve, que nos assiste, que participam dos cultos, ainda mais agora online. Nós sabemos que boas obras, embora seja um mandamento de Deus,
ela não salva ninguém, nós somos salvos pela fé. As boas obras são evidência daqueles que já foram salvos. Então não faça boas obras esperando obter alguma coisa, ainda que nós temos o princípio da semeadura e da colheita. Você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas empenhar-se na prática das boas obras é mostrarmos evidência que nós somos transformados por Deus e nós estamos na expectativa da esperança, da glória, e isso nos motiva tanto e nos ajuda a proclamar o Evangelho através da ação social. E o quinto ensino e último ensino, acompanhe comigo aí na tela: viveremos uma vida santa e frutífera quando evitarmos controvérsias e discussões tolas que só causam divisão da igreja. Veja que certamente esta orientação era para a igreja. O pastor Tito tinha que ensinar isso na igreja. Discussões, contendas, controvérsias, mesmo com as questões teológicas, né, são inúteis, sem valor, e é o desprezo não só a essas questões, mas desprezo às pessoas que praticam esse tipo de coisa. Então, se você quer viver de maneira santa e frutífera, você não vai se envolver nisso. É necessário que você decida isso, que você resolva isso dentro de você. Parar de discutir, parar de altercar, parar de brigar pela sua posição bíblica teológica. Me permita ampliar este ensino. Quantas vezes as pessoas perdem amigos porque discutem futebol, discutem política? Quantas pessoas têm perdido amigos porque é de esquerda, porque é de direita, não fala mais, acabou a amizade, irmãos em Cristo. E pessoas que querem discutir por tantas coisas, por opiniões, e pelo seu orgulho não abrem mão, não dá razão. Mas o texto nos ensina: se você quiser viver uma vida santa e frutífera, passa longe de discussões e passa longe de pessoas que querem defender o seu ponto de vista. Isso não leva a nada. Lembrando que nós somos embaixadores de Deus. Eu concluo dizendo, meus queridos irmãos, que esse texto nos chama a vivermos uma vida produtiva, uma vida frutífera. E você precisa decidir isso, você precisa resolver isso, e você precisa se colocar diante de Deus, falando: Senhor, meu Senhor, me ajude a viver de forma produtiva. Quero que você coloque a sua vida no teu altar agora. Quero que você coloque as suas questões no seu altar. Você pode estar na sua sala de estar, você pode estar em algum lugar. Você procure um lugar onde você possa ficar quietinho. Fecha teus olhos. Eu quero orar por você que está participando deste culto em qualquer tempo, em qualquer lugar. Eu quero orar pela sua vida espiritual. Quero orar para que você tenha uma vida santa e frutífera. Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Esta mensagem, ela nos constrange, Senhor, porque reconhecemos que não poucas vezes temos transgredido a sua lei, a sua palavra, temos desobedecido às suas instruções. E nós queremos rogar, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos sim, ó Deus, cumprir com esses princípios, tendo uma vida frutífera, produtiva, tendo uma vida santa. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude à luz da Tua Palavra e dos Teus ensinos. Intercedemos por todos aqueles que estão participando deste culto nesta hora, em qualquer lugar. Ó Deus, que o Senhor os visite em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Que essas vidas tenham uma consciência, ó Deus, de que o que estão fazendo errado, o que estão perdendo tempo, abram mão imediatamente, entregue-se ao Senhor, a fim de que possam, ó Deus, a fim de que possam viver produtivamente. Então os alcance, ó Deus, perdoe seus pecados, repreenda toda obra maligna que porventura estão os escravizando, ó Deus, e dá-lhes a liberdade de viverem para o louvor da Tua glória. Ó Deus, continue nos abençoando e nos santificando, que nós, ó Deus, possamos reconhecer que
Quando nós recorremos ao Senhor, nós temos uma vida de excelência, uma vida que faz diferença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus, vamos glorificá-lo. E nesta oportunidade, você poderá fazer a sua transferência bancária, o seu DOC, o TED, enfim, vai poder devolver seu dízimo, fazer a sua oferta, e façamos com toda a reverência, acompanhando os louvores. Vamos lá. Nós somos livres em Jesus, por isso queremos te convidar a cantar a maravilhosa graça.
curva a sua fronte, fecha teus olhos, receba a bênção neste momento. Antes disso, eu quero chamar o Estevam e a Fernanda, vem aqui. Essa é a equipe técnica aqui, que está todo mundo nos ajudando, e a gente tem recebido orientação. As pessoas ficam preocupadas quando a gente vem para cá, né? Mas a gente tem tomado as precauções, e graças a Deus o grupo conseguiu se reunir para nós oferecermos o melhor culto a Deus, para que todos juntos estivéssemos e a nossa alegria fosse completa. Agora sim, vamos enfrentar a bênção. Curva a sua fronte aí. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que está participando deste culto em qualquer tempo, e sejam também com cada família representada, e sejam ainda com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Se cuide. Eu estou aqui com a minha máscara, que isso aqui é tecnologia japonesa, Takayoshi. Olha, você faz assim, ó, e você usa, ela só embaixo. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus. Tchau.